Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro do ano do Senhor de 2023. Nós estamos na oitava do Natal, um período que prolonga o mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia 27, nós celebramos a festa de São João, apóstolo e evangelista. E o texto que nos é proposto pela liturgia deste dia é do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Sob o nome de João, apóstolo e evangelista, há uma profícua literatura canônica retida no nosso Novo Testamento. O Evangelho, que leva seu nome, as cartas e o Apocalipse. Toda essa campanha literária tem como objetivo levar as pessoas a uma verdadeira experiência de Deus. Os relatos da aparição do ressuscitado não têm por finalidade informar como Jesus Cristo ressuscitou, mas simplesmente comunicar o itinerário espiritual pelo qual os discípulos experimentaram que Jesus, ressuscitado dos mortos, estava presente no meio deles. Nenhum de nós tem acesso ao como da ressurreição, mas a experiência dos discípulos de que Jesus estava vivo, neles e entre eles. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, quando é difícil ver com clareza as coisas, Maria Madalena, uma das discípulas de Jesus, foi ao lugar onde Jesus havia sepultado. Vendo a pedra da entrada do sepulcro e que essa pedra havia sido retirada, concluiu com desespero que talvez tivessem roubado o corpo de Jesus. É o que ela, cheia de assombro, vai dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Para Maria, a pedra rolada na entrada do sepulcro não foi um sinal de que ele tinha ressuscitado dos mortos. Esse reconhecimento de que o Senhor vive, para além e superando, vencendo a sua morte, será um processo para Maria Madalena, para todo discípulo
e para cada um e todos nós. Maria, como eu disse, cheia de assombro, vai dizer a Simão Pedro e ao discípulo que Jesus amava o que ela mesma concluiu, que tinham roubado o corpo do Senhor. Os dois correram na direção do túmulo. O discípulo que Jesus amava corre mais depressa, chegando primeiro ao túmulo, mas não entra. Não entra porque a precedência é de Simão Pedro. De fato, o corpo de Jesus não estava lá. Somente os panos que envolveram o seu corpo sem vida. Mas o túmulo vazio não é tão pouco prova da ressurreição do Senhor. De Simão Pedro, o evangelista não diz que ele creu, mas que ele viu os panos e o pano que cobria a cabeça de Jesus num outro lugar separado dos demais. Ele o dirá, isso sim, o evangelista o dirá, do outro discípulo que entrou depois, dizendo que ele viu e creu. O discípulo que Jesus amava é símbolo do discípulo perfeito, que é capaz de ver nos sinais a presença do ressuscitado, que é capaz de ver nos sinais que não são evidentes uma ocasião para ser remetido ao mistério de Deus e ao mistério de Cristo que venceu o mal e a morte. Os sinais da ressurreição de Cristo, repito, não são evidentes. Eles precisam ser reconhecidos como sinais, precisam ser interpretados e precisam ser discernidos. Nós, como homens e mulheres de fé, que suponho nós o somos, nós precisamos fazer esse esforço de buscar na nossa realidade as realidades mais controvertidas, desconcertantes e não poucas vezes dramáticas, o sinal, não é, do Cristo ressuscitado. Buscar na realidade os sinais do Cristo ressuscitado. Essa tarefa que eu adjetivaria como espiritual, ela é fundamental para a nossa vida cristã. É a atitude requerida de cada um e de todos nós. Buscar no nosso mundo, muitas vezes envolto em sombras e desconcertante, como eu dizia, dramático, os sinais do Cristo ressuscitado, pois Ele sempre está presente. Mas repito, os sinais não são evidentes, eles precisam ser reconhecidos como tais, interpretados, compreendidos corretamente. Que Deus nos conceda essa graça, como concedeu ao discípulo que Jesus amava. Ele viu e ele creu. Que Deus nos dê olhos para ver em profundidade as realidades. A profundidade da realidade esconde a presença de Deus. De um Deus, desculpe o paradoxo, a repetição, melhor dizendo, de um Deus sempre presente. Os sinais da realidade, muitas vezes tênues, escondem um Deus humilde, que assumiu inclusive
não é a nossa condição humana para nos fazer compreender a sua ternura, o seu amor, a sua bondade. Quando Deus age em nós, quando Deus está em nós, nós permanecemos serenos, não obstante tudo. Do discípulo amado se diz, ele viu e creu. Isso dá serenidade. Isso arranca do desespero, da perplexidade. Maria Madalena e Simão Pedro farão essa experiência muito depois, a experiência de ver e crer. Que Deus nos dê olhos para ver, nos dê um coração grande para crer. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.